Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Privilégio estar aqui com os irmãos na Igreja Presbiteriana das Graças. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de compartilhar com vocês a porção da Palavra do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, capítulo 1. Eu vou ler os versos ímpares e peço aos irmãos que participem comigo lendo os versos pares. Paulo, Silvano, Timóteo, a igrejas dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornasses um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertesses a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Meus amados, nem sempre sabemos o método, não é possível entender em profundidade, mas é possível ver perceptivelmente quando o Espírito Santo de Deus está presente na vida de uma pessoa ou de uma igreja. Não conseguimos entender o método como ele trabalha profundamente, mas sabemos perceptivelmente quando ele está em nosso coração ou na vida de uma igreja. Paulo esteve 3 sábados ministrando na cidade de Tessalônica. A fundação dessa igreja está lá em Atos 17, e ele prega sobretudo ali sobre Jesus. Ele mostra a necessidade de justificação, tão somente observando os princípios através de Jesus, Senhor da nossa vida. E ali acontece algo sobrenatural. O Espírito Santo pega aquelas palavras de Paulo e converte as pessoas ali. Vidas são alcançadas, pessoas são transformadas. Começa a haver uma revolução na cidade de Tessalônica, de forma que é proclamado a frase conhecida por nós, dizendo: de onde vêm essas pessoas que têm transtornado o mundo? Ou seja, a ação do Evangelho, o poder do Espírito Santo chegou àquela cidade através do seu servo, trazendo ali vida, renovação, trazendo salvação. Paulo escreve essa carta, meus irmãos, para encorajar aqueles irmãos a prosseguirem firmes na fé,
Paulo ficou preocupado porque depois da estadia dele em Tessalônica, ele teve de sair por causa de um motim, por causa de um problema. E ele havia passado ali apenas 3 semanas. E ele envia Timóteo. Timóteo, vai lá dar uma olhada para ver como é que estão os irmãos lá na cidade, naquela igreja. Timóteo vai a Tessalônica e volta com boas notícias, dizendo: olha, Paulo, o povo lá continua firme, o povo continua proclamando a palavra, continua vivendo o evangelho. De sorte, meus irmãos, que Paulo aí, ele, a partir do versículo de número 2, ele começa a agradecer a Deus, começa a louvar ao Senhor pelo que está acontecendo ali na igreja de Tessalônica. Se você observar o capítulo 1, versículo 1, você vai perceber logo o autor da epístola, vai perceber os autores, melhor dizendo, Paulo, Silas e Timóteo, o destinatário que é a igreja de Tessalônica, e ele faz essa saudação comum nas suas epístolas, saudando em Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, meus queridos, Paulo agradece a Deus fundamentalmente por 3 razões. Ele agradece a Deus porque ele percebe, chegou ao conhecimento dele, que a fé estava presente ali, o amor e a esperança. Então essa tríade trabalhada por Paulo se vê também na segunda epístola, no capítulo 1. Paulo trabalha sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, novamente ele fala sobre essa tríade presente na igreja de Tessalônica. Tem fé, tem esperança e tem amor. Então, meus irmãos, Paulo mostra, sobretudo aqui, especialmente a respeito da operação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo está presente aqui, operando grandiosamente. E isso está bem claro aí no verso 5, quando ele diz que o Evangelho não chegou até nós, tão somente em palavras, mas sobretudo através do poder e da manifestação do Espírito Santo. E aqui podemos fazer uma pergunta para a nossa condução da palavra nessa noite. Quais são as evidências de uma igreja que é cheia do Espírito, ou de uma vida que tem o Espírito Santo? Observando aqui o texto que nós lemos, nós percebemos que a igreja que tem o Espírito, que é movida pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma referência. Se você observar o verso 7, vai estar claro aí, quando ele diz: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja de Tessalônica, cheia do Espírito Santo, movida pelo poder sobrenatural de Deus, ela se torna um modelo para outras igrejas, para outros irmãos, para outras cidades. E essa palavra modelo aqui é a palavra que significa uma marca causada por um golpe. É como se aquela igreja tivesse levado um golpe. E qual era o golpe? O golpe eram as perseguições que eram constantes na vida da igreja. Mesmo assim, aquela igreja estava vivendo o poder e a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Cheia do Espírito, ela se torna um modelo. Tem um autor, um comentarista, que diz que essa palavra significa a impressão deixada por um carimbo. Ou seja, ela é um modelo que marca, que evidencia, que aponta para Cristo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela se torna uma referência. Isso acontece, meus irmãos, não só na igreja de Tessalônica, mas também em nossa igreja aqui nas Graças. Isso acontece na nossa vida pessoal. Quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos a ser um modelo, uma referência, porque nós trazemos em nós a marca do Cordeiro, a marca de Jesus, de forma que as pessoas de fora, elas olham para nós e são capazes de perceber uma diferença, são capazes de perceber que de fato nós andamos com Cristo. Isso se torna bastante evidente na vida de quem é cheio do Espírito. Aquela pessoa que tem o Espírito não vive mais para si mesma. Ela vive agora para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, essa passagem, ele diz que essa igreja se tornou um luzeiro para os de perto e para os de longe.
Quando nós observamos o Sermão do Monte, nós conseguimos perceber ali claramente Jesus dizendo: olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É essa repercussão que há na vida daquele que carrega a marca de Jesus, na vida daquele que é cheio do Espírito. Ele é diferente em casa, no relacionamento matrimonial, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com quem não conhece a Jesus. De forma que a igreja que tem o Espírito, a vida que tem o Espírito, ela se torna um padrão, se torna um modelo. E por causa disso, o verso 8 diz que essa igreja cheia do Espírito, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé em Deus. Então essa igreja está proclamando com a sua vida e com as suas palavras que ela vive de fato o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra repercutiu aí no texto é a palavra que significa soar como uma trombeta, ou seja, a igreja de Tessalônica, ela fazia ecoar a palavra de Deus em outros lugares, em outras cidades, na sua circunvizinhança. As pessoas eram capazes de ver que aquela igreja era uma igreja diferenciada por ter a pessoa do Espírito Santo em seu meio. O Império Romano estava sendo abalado pela fé dessa igreja, pelo amor que era vivenciado e pela esperança que ela guardava, apesar de viver as lutas da caminhada, os contrastes do trajeto. Ela evidenciava e era uma referência, um modelo para outras igrejas e também para quem não conhecia a Jesus. Mas também, meus irmãos, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela evidencia sinais de que o Espírito Santo de fato está ali. Observe na sua Bíblia o que o verso 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivo, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos aqui 3 sinais postos sobre a igreja, a vida que tem o Espírito Santo do Senhor. Vejam que eles deixam os ídolos, deixando os ídolos. Isso significa mudança de comportamento e de mente. Significa abandono de algo que é rejeitado por Deus. Isso é um sinal claro de conversão. Deixando, abandonando algo que desonra a Deus, que se opõe a Deus, que desagrada ao Senhor. E olha o lado positivo, a igreja, ela deixa, mas ela se converte ao Deus vivo e verdadeiro. Essa palavra conversão é a palavra que significa mudança de norte, mudança de direção. Não há como a pessoa ser convertida pelo Espírito e continuar a mesma pessoa. Isso é claro, bastante perceptível na Escritura Sagrada. Irremediavelmente, quando o Espírito Santo de Deus chega, a vida é mudada. A mente muda, o jeito de ser muda, a forma de tratar as pessoas muda, a visão de reino é alterada. Os nossos ouvidos, eles são abertos para ouvir uma nova realidade, uma nova dimensão, as coisas de Deus. Então eles deixaram os ídolos e se converteram pela graça do Espírito Santo ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles mudaram de rota, mudaram de direção, não apenas pelo agir humano, mas sobretudo pelo agir sobrenatural do Espírito Santo na vida daquela igreja. Mas tem uma outra palavra aí, meus irmãos, que sinaliza a presença do Espírito, que é o serviço. E vos convertesses a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. A ideia do texto é como se eles estivessem servindo aos ídolos, mas agora eles, tendo abandonado os ídolos, convertido a Deus, estavam servindo ao Deus vivo
e verdadeiro. Servir é o chamado da igreja. É o meu chamado, é o seu chamado. Servir uns aos outros. E assim estaremos servindo a Deus, servindo a comunidade onde estamos inseridos. O prédio onde nós moramos. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus aonde Ele nos colocou. Precisamos externalizar o Evangelho que mudou o nosso coração, que transformou a nossa vida. Nós deixamos os ídolos, fomos convertidos pelo Espírito e agora estamos servindo a Deus e também servindo uns aos outros. Pastor Hernandes, meus irmãos, diz, mais uma vez comentando esse versículo, ele diz que isso é de fato um sinal de arrependimento e fé. É um sinal de verdadeira e genuína conversão. É um sinal de que esta igreja, ela foi alcançada pelo poder maravilhoso do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, nós podemos observar uma terceira marca de uma igreja cheia do Espírito. É que ela aguarda com esperança a chegada do seu Senhor. Se você observar o verso de número 10, está claro aí. E para aguardardes dos céus o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa palavra aguardar significa esperar alguém que já está chegando. Aguardar a Jesus, a sua vinda, o seu retorno, o cumprimento da sua promessa. Meus irmãos, nós somos tão envolvidos com as coisas da terra, conquistas, títulos, dinheiro, construções. Nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres que pouco nos lembramos disso. E aí muitos acabam sendo envolvidos por essa avalanche épica de correr atrás, de usufruir, de construir, de ajuntar. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nós temos de pensar todos os dias, de que Jesus pode chegar a qualquer momento. Há uma promessa dele de vir buscar a sua igreja. Lá em Atos capítulo 1, quando ele é assunto aos céus, ele diz, varões galileus, porque estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós é assunto aos céus, voltará da forma como o viste subir. E aí a igreja, ela aguarda com muita expectativa o retorno de Cristo. Então a presença do Espírito Santo em nosso coração, em nosso meio, trabalha isso, para que nós não sejamos envolvidos com as coisas da terra. Infelizmente, alguns acabam amarrando forte demais as suas cordas aqui na terra. Fincam forte demais as suas estacas na terra. E planejam como se a vida fosse aqui. Como se isso fosse durar para sempre. As coisas da terra são tão sutis que elas podem nos envolver de forma que nos esqueçamos de que a prioridade nossa não é aqui, é os céus. É por isso que Paulo diz que agora para mim Cristo é tudo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz que almeja partir e estar logo com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele viveu e ensinou essa dimensão do retorno iminente de Cristo. E a igreja precisa viver essa expectativa. Ela está prometida na Escritura.
Jesus veio uma vez, morreu como um cordeiro, entregou a sua vida por nós, mas Ele vem, não mais como um cordeiro, mas agora como um leão. Ele que veio para ser morto, agora Ele vem para julgar. Ele vem para requerer. Quando Ele vier, não adianta dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso e aquilo. Muitos hão de ouvir: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. De forma, meus irmãos, que quem tem o Espírito é diferente. Evidencia essa expectativa da iminente volta de Cristo. É isso que está posto aqui, meus irmãos. Um comentarista chamado William Barclay, ele diz: o cristão é chamado para servir no mundo e a esperar a glória de Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É preciso entender isso e pensar na volta de Cristo todos os dias. Uma pergunta bem básica que comumente se faz: se Cristo chegasse agora, será se de fato estamos com os olhos fitos na cruz? Ou há dúvidas em nosso coração? Meus queridos, eu quero caminhar para o final, dizendo que quando o Espírito Santo de Deus toca, a vida muda. A mente é alterada, o comportamento é redirecionado. Não há como viver o evangelho bíblico e não ter a vida mudada. Eugene Peterson escreveu um livro muito precioso chamado A Maldição do Cristo Genérico. Esse livro mostra um sub-evangelho, um Cristo que não é o Cristo da Escritura, um evangelho que apenas dá um jeitinho, que parece ser, mas não é. O evangelho da Escritura, ele altera valores, comportamento, conduta, ele altera a visão da igreja, porque ele é norteado e trabalhado pelo Espírito Santo. Meus queridos, é o Espírito de Deus que torna a missão da igreja eficaz. Às vezes nós corremos o risco de imaginar que somos nós, que é a nossa força, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Que engano. Quem torna a missão da igreja eficaz é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem converte, é Ele quem restaura, é Ele quem muda a vida das pessoas. E Ele sopra onde quer, faz do jeito que Ele quer. Ele é soberano, capaz e irresistível. Quando Ele chega, Ele altera tudo e redireciona a vida da pessoa para a glória de Cristo. Guardemos firme essa esperança, meus irmãos. Guardemos em nosso coração bem forte, de que o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que nós aguardemos a volta de Cristo. Momento em que tudo será culminado, tudo será consumado. Haverá a ressurreição do corpo, o reencontro com a alma, e enfim, o gozo eterno, as delícias perpétuas, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não desanime diante dos desafios da terra, vai administrando os problemas, as dificuldades, e cada dia busque o enchimento do Espírito Santo em sua vida, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser Igreja Presbiteriana das Graças, cada vez mais uma igreja marcada pela presença do Espírito Santo. É esse Espírito quem faz a diferença em nosso meio. É Ele quem norteia o nosso caminho. Que Ele abençoe a sua vida
individualmente, que você possa buscar o enchimento desse Espírito em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus queridos. Faça uma oração individual. Você e Deus. A Escritura diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos pedir ao Espírito Santo para vir de forma profunda ao nosso ser, enchendo o nosso coração e a nossa vida. Vamos pedir a Ele para soprar forte na vida da nossa igreja. Deus amado, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado pela vida do teu povo nessa noite. Enche o nosso coração cada vez mais da tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor vem sobre nós, nos dando consciência do quanto precisamos viver a expectativa do reino e da consumação de todas as coisas, nos dando consciência do pecado e nos levando a viver cada vez mais uma vida de santidade diante do Senhor. Continue a abençoar essa igreja, Deus, como corpo, e também cada pessoa aqui individualmente. Encha-nos do teu Santo Espírito. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém e amém.